Olá galera, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos continuar a resolver questões sobre triângulos quaisquer. Vamos a mais um item. Uma porta retangular de 2 metros de altura por 1 metro de largura gira 30 graus conforme a figura. A distância entre os pontos A e B em metros é, e aí nós temos aqui as nossas opções. Item A, raiz de 5. Item B, raiz de 3. Item C, raiz de 2 mais a raiz de 3. Item D, raiz de 4 mais a raiz de 3. Ou item E, que é a raiz de 6 menos a raiz de 3. Então vamos à nossa figura preencher os dados que nos foram passados. Então vamos à nossa figura. De acordo com os dados apresentados, a porta tem 1 metro de largura por 2 metros de altura. Tá? Vamos inicialmente calcular a distância entre os pontos A e C. Por que os pontos A e C? Ponto A, onde a porta se encontrava antes da abertura, e o ponto C, onde a porta se encontra após a abertura. Então vamos calcular inicialmente essa distância AC. Por que nós vamos calcular inicialmente essa distância, Silvio? Vamos chamar ela de x. Tá? Por quê? Eu sei que essa distância com a porta, elas são perpendiculares. Então, formam um ângulo de 90 graus. E com isso, depois de descobrir essa medida x, sabendo a medida BC, que é a altura da porta, que vale 2 metros, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir, então, o AB. Vou chamar o AB de y. Tá? Então, inicialmente, vamos calcular o x. Como que nós vamos calcular o x? Eu sei que de C até E é a largura da porta, que vale 1 metro. De A até E também vale 1 metro. É a largura da porta. Vamos aplicar aqui a lei dos cossenos, com um ângulo agudo. Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno do ângulo. Então, x ao quadrado é igual a 1 mais 1, 2, menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. E então, x ao quadrado é igual a 2 menos a raiz de 3. E vamos parar por aqui. Por que nós vamos parar por aqui, Silvio? Porque o que eu preciso é justamente de x ao quadrado. Já que nós vamos fazer o teorema de Pitágoras, lembra que o teorema de Pitágoras precisa do cateto ao quadrado e da hipotenusa ao quadrado. Então vamos deixar o x ao quadrado mesmo. Olhando agora para o triângulo ABC, onde y é a hipotenusa, x é cateto e a altura da porta, 2 metros, é o outro cateto, nós temos o seguinte: y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual ao x ao quadrado, que nós temos o seu valor, é 2 menos a raiz de 3, mais 2 ao quadrado, que é 4. Y ao quadrado é igual a 6 menos a raiz de 3. Então, y ao quadrado, então y é igual a raiz quadrada de 6 menos a raiz de 3. E aí, é só a gente retornar ao início da nossa questão e ver em qual das opções temos essa resposta. Raiz de 6 menos a raiz de 3, você encontra na letra E, que é o gabarito da nossa questão. Então, galera, vamos ao nosso próximo item. Questão 4. Dado o triângulo abaixo, podemos afirmar que o valor do cosseno de alfa é... E aí ele afirma que alfa é menor do que 90 graus. Então, alfa é um ângulo agudo. Para tirar aquela dúvida sua em
qual sinal você vai utilizar na lei dos cossenos. Te dou uma sugestão, dá uma pausa no seu vídeo, tenta resolver a questão e depois retome a aula para ver qual é o gabarito. E então, como é que foi? Tranquilo? Vamos ver. Bom, então, como já foi dada a dica, nada mais comum do que utilizar a lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos, teremos r ao quadrado é igual a r ao quadrado mais 3r sobre 2 também ao quadrado. Como o ângulo é agudo, então temos menos 2 vezes r vezes 3r sobre 2 vezes o cosseno do ângulo. Aqui algumas coisas a gente já pode cancelar. Esse 2 que está multiplicando, que está dividindo. E aqui, ó, r ao quadrado em ambos os lados da equação. A gente sabe que os termos que são iguais em ambos os lados da equação podem ser simplificados. Aqui sobra nada e do outro lado vai ficar 9r ao quadrado sobre 4 menos r vezes 3r, fica 3r ao quadrado, que multiplica o cosseno de alfa. E aqui nós temos o seguinte, 3r ao quadrado, que está multiplicando aqui, e aqui também aparece um 3r ao quadrado. Isso aqui é 3 vezes o 3r ao quadrado. Então nós vamos colocar esse 3r ao quadrado em evidência. E olha o que aparece. 0 é igual a 3r ao quadrado em evidência, que multiplica. Aqui é 3 sobre 4. E aqui aparece simplesmente o cosseno de alfa. Nós sabemos que um produto só é zero quando um de seus fatores é zero. No caso, R é diferente de zero, ele é a medida de um lado de um triângulo, então ele é um número diferente de zero, é um número positivo, então a gente já sabe que isso não é zero. Então, obrigatoriamente, quem tem que ser zero é o outro fator, é o 3/4 menos o cosseno de alfa. Então, acompanha comigo aqui no próximo quadro. 3/4 menos o cosseno de alfa é que tem que ser igual a zero. Passando cosseno de alfa para o outro lado, encontramos, então, a resposta esperada do problema, que o cosseno de alfa é igual a 3/4. Ok? Espero que você tenha acertado. Um forte abraço e até nossa próxima aula.